Salve turma, professor Samuca em mais um vídeo aqui do Chave Coding, desse curso de Dominando Estrutura de Dados 1. Deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos embora agora falar sobre a alocação dinâmica de matrizes. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, todo aquele esquema lá. Vamos lá então falar desse assunto agora. Então, relembrando muito rapidamente do conteúdo que extensamente nós vimos nos dias passados, por exemplo, a gente viu a alocação dinâmica de vetores, né, onde a gente tinha, por exemplo, memória stack. Nós tínhamos a nossa região de memória heap, que tem um espaço muito maior que a stack. Então vamos supor aqui que o primeiro endereço de memória disponível na heap é o H000 e na stack é o S000, vamos supor isso. E vamos supor que a gente queria alocar, por exemplo, um vetor de tamanho 100 na memória heap. Então a gente poderia fazer algo assim, né? Olha, para alocar na memória heap nós temos que chamar um dos dois comandos, ou em C, né? Ou malloc ou calloc. Preferencialmente a gente usa o calloc porque ele já aloca e coloca o valor 0, né? Todos os bits alocados naquela região têm valor 0. Então isso para nós já é muito bom para não deixar lixo na memória. Então para fazer isso a gente falava, olha, sistema operacional, estou usando o calloc, né? Então vai na minha memória heap e aloca para mim, por exemplo, 100 elementos de qual tamanho? De tamanho de um inteiro, por exemplo. Ou seja, vai na minha memória heap e aloca um bloco que caiba sequencialmente, um blocão de memória contíguo na memória que caiba 100 elementos inteiros. Então, feito isso, a partir do primeiro endereço disponível, ele vem aqui e aloca esse bloco aqui de memória. Então, a gente teria esse bloco de memória contíguo que caberia aqui 100 inteiros. Então, ele faz isso e o que ele retorna para nós, além de fazer essa alocação, ele retorna para nós o endereço base desse bloco de memória, ou seja, o endereço do primeiro elemento desse bloco, que no caso seria o índice 0, né? Que é exatamente o H000. Então ele retorna, se é o endereço de um inteiro, ele está retornando nesse caso aqui um ponteiro para um inteiro. Isso que a gente viu. Então, se a gente está retornando um ponteiro para inteiro, a gente quer guardar esse vetor, né, essa região dinâmica, né, alocada dinamicamente, vamos guardar esse endereço de inteiro num ponteiro para inteiro. E a gente tem o nosso ponteiro V aqui. Só que o V, assim como todas as outras variáveis, toda variável ela é alocada na stack, então o V é alocado aqui. Só que o V é alocado, porém, ele aponta para uma região de memória na heap, porque ele guarda aqui o H000 que ele recebeu do calloc. Feito isso, o que significa? Que ele está apontando exatamente para cá. E a partir disso você consegue fazer os acessos. É isso que a gente viu, então, de maneira resumida. O que a gente vai fazer agora, no caso de matrizes, a alocação mais tradicional para fazer, ela não aloca, quando a gente quer alocar uma matriz, ela não aloca usando um calloc ou um malloc só, todo o bloco de memória inteiro que a gente precisa para todos os nossos elementos. Isso acontece na memória estática, né, internamente, a gente não usa o calloc nem malloc, mas aqui quando a gente faz essa declaração dessa forma estática, o que acontece é que internamente na memória stack é gravado, né, um blocão de memória aqui que caiba contíguo na memória, isso é muito importante, né, sequencial, que caiba todos os elementos que você precisa da tua matriz estática. Na memória, na alocação dinâmica, o jeito mais tradicional não é feito dessa maneira, você vai ter que chamar múltiplas vezes o malloc ou o calloc. Porque o que a gente vai fazer agora? Nós vamos, de maneira bem resumida, nós queremos então agora um vetor de vetores, ou um array de arrays. O que a gente vai fazer é que nós chamaremos o programa calloc para cada uma das linhas. Então, a gente vai alocar na memória heap cada uma das linhas da nossa matriz de maneira independente. É isso que a gente vai fazer. Então, nós teremos aqui a nossa matriz que está assim, ó, por exemplo, 2 linhas e 3 colunas. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai querer, num primeiro momento, é como se a gente estivesse fatiando isso. Ó. Num primeiro momento, vou até fazer de uma outra cor. Num primeiro momento, a gente vai querer fazer a alocação dessa primeira linha na memória heap. E num segundo momento, a gente vai chamar o calloc de novo para alocar essa outra linha na memória heap. É isso que a gente vai fazer. Então, as coisas são alocadas de maneira independentemente em momentos diferentes. É isso que funciona. Então, vamos ver isso na prática, né? É um pouquinho confuso, pessoal, um pouquinho trabalhoso, mas fiquem atentos, vamos passo a passo, que vocês vão entender. Deixa eu aqui diminuir a minha cara, aqui a minha câmera, para colocar ali no cantinho. Vou fazer assim, porque eu vou ter exemplos aqui. Então, vamos deixar pequenininho aqui, vai ter exemplos aqui. Então, vamos simular esse código aqui. O que vai acontecer primeiramente? Agora, como a gente quer uma matriz, nós queremos alocar uma matriz dinamicamente, e uma matriz dinamicamente nada mais é do que um array bidimensional, porque nós temos duas dimensões. Nós temos a dimensão
aqui das linhas e nós temos aqui a dimensão das colunas, é isso que nós temos. Então, quando a gente faz isso, o jeito mais fácil de você decorar, se você quer fazer uma alocação de um array, né, de um array de 2 dimensões, você vai precisar que a sua variável, que vai representar esse array de 2 dimensões, no caso a matriz, ela tenha exatamente 2 ponteiros, ou seja, ela seja um ponteiro de um ponteiro para o tipo do elemento que você quer armazenar, né? O tipo do elemento da célula. Então esse é o jeito mais fácil de você decorar isso. Então nesse caso, se a gente quisesse alocar uma matriz de inteiros, ou seja, cada uma das células vai ser um inteiro, aqui seria um inteiro, né? Isso aqui seria um inteiro. Então, como são 2 dimensões, a gente vai precisar que a nossa variável ela seja um ponteiro de ponteiro, ou seja, tenha exatamente 2 ponteiros. Nós vamos entender isso já já, internamente, como funciona, mas decorem isso nesse momento. Então, vamos supor aqui nesse exemplo hipotético que nós temos que a variável nRows tem valor 2 e que o ncalls tem valor 3. Tá? Vamos supor isso inicialmente. Então, vamos fazer a primeira linha, né? Vamos simular aqui nossa memória e vai ter um desenho aqui muito legal para a gente entender, ter uma abstração do que está acontecendo internamente. Primeira linha que a gente faz, a gente então declara esse ponteiro de ponteiro, né? Que é m, né? E novamente, como eu sei o tipo de m, né? Então a gente tem a variável m, da direita para a esquerda a gente pega o asterisco, opa, o m é um ponteiro. É um ponteiro para qual tipo, né, de dados? Ele é um ponteiro para o que restou, ou seja, faz isso aqui, ó. Ele é um ponteiro para um ponteiro de inteiros, ou seja, o m ele é um ponteiro que aponta ou guarda uma região de memória de uma variável que possui o tipo int pointer, que possui o tipo ponteiro para inteiro. É isso que está acontecendo aqui, tá? É como se naquele exemplo de vários vídeos atrás fosse o carteiro do jogador do Barcelona, ou seja, esse cara ele guarda o endereço de memória de um carteiro que por sua vez é um carteiro do Barcelona, tá bom? É isso que a gente está fazendo. Feito isso, ó, faltou um M aqui, feito isso, essa primeira declaração, então a gente vai na memória stack, ou seja, todas as variáveis elas são declaradas na memória stack, a gente tem nosso ponteiro, e como uma boa prática de programação, nós estamos colocando o valor nulo, ou seja, o M não está apontando para lugar nenhum. E a gente, quando quer falar que o M não está apontando para lugar nenhum, a gente usa esse símbolo aqui de terra. Então o M está apontando para nada, está apontando para o chão, é como se fosse isso. Agora que vem o lance. Lembra que eu falei que nós queremos então fazer a alocação agora separada, né, para cada linha separadamente? Mas para fazer isso, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou declarar primeiro então um vetor de ponteiros. Porque eu quero que esse vetor de ponteiros, cada um desses elementos, ou seja, cada um desses ponteiros que estarão nesse primeiro vetor, eles apontarão para uma dessas linhas da nossa matriz. Então vamos entender um pouquinho mais. Essa segunda linha aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou usando o calloc, ou seja, estou falando para o sistema operacional, olha, sistema operacional, vá na minha memória heap e aloca para nós um bloco de memória contíguo que caiba quantos elementos? nrow. nrows tem o quê? Tem 2 elementos, ou seja, que caiba um bloco de memória que caiba para nós 2 elementos de tamanho int pointer. Ou seja, 2 elementos int pointer, 2 ponteiros para inteiro. Então o que está acontecendo aqui? Nós estamos vindo aqui na nossa memória heap, que o primeiro endereço base é o H000. Nós estamos alocando aqui um bloco contíguo na memória que caiba exatamente 2 elementos que são ponteiros para inteiro. Então, o M0 aqui que está representado, já vou mostrar isso para vocês, é um ponteiro para inteiro. E aqui o M1 é um ponteiro para inteiro também. E como são ponteiros, né, é uma região que guarda ponteiros, cada ponteiro guarda um endereço de memória, e nós vimos que nas arquiteturas de computadores mais atuais, um endereço de memória precisa de 8 bytes para fazer o armazenamento. Então, se a gente começasse com o endereço base H000, o próximo o elemento seria 8 bytes acima, H008, e o próximo endereço disponível seria o H016 fazendo isso, né? Então, é isso que a gente tem. Então, aqui nós temos um bloco de memória que caiba de um bloco de memória de tamanho 16 bytes, tá bom? É isso que a gente tem. Bom, o calloc ele faz essa alocação na memória heap e ele retorna para nós o endereço base desse bloco de memórias, ou seja, o endereço base do primeiro elemento desse bloco. Qual que é o tipo desse elemento, do primeiro elemento do bloco? Ele é um ponteiro para o inteiro, ou seja, a gente está retornando o endereço de um ponteiro para o inteiro, ou seja, nós estamos retornando exatamente um ponteiro para ponteiro de inteiro, tá bom? Um ponteiro duplo para inteiro aqui que a gente está fazendo. Então é isso que está acontecendo aqui, o H000 está vindo aqui no M, ou seja, o M está apontando
para uma região de memória que guarda um vetor de ponteiros. É isso que está acontecendo. Se você quiser também outra regrinha para tentar decorar isso, é o seguinte: se é uma matriz bidimensional, né, se é uma array bidimensional, são duas dimensões, a gente usa dois ponteiros. E nós vamos ter que fazer alocações até que a gente chega no tipo base, vocês vão entender. Primeiramente, então, o que a gente está fazendo? Fazendo um calloc para alocar um vetor que vai ser o nosso vetor de linhas, né? Um vetor de ponteiros que representaram as linhas. E como a gente vai fazer isso? Toda vez que você fizer um novo calloc, você vai decrementar um ponteiro. Você pode pensar nessa regrinha. A gente já vai entender mais no próximo trecho de código aqui, nas próximas linhas, mas você pode pensar isso. Ah, eu tenho um ponteiro para um ponteiro, eu vou ter que fazendo mallocs ou callocs para cada vez decrementando os asteriscos, né? Decrementando os ponteiros. Mas vamos entender por debaixo o que está acontecendo. Se nós fizermos aqui, bom, muito bem, a gente tem essa representação na memória, mas vamos fazer esse desenho aqui bonitinho, que é algo que nós faremos muito a partir de agora, quando nós formos desenhar as nossas estruturas antes de fazer a programação. Nós temos aqui, então, um M, que é um ponteiro para uma região de memória, que é esse bloquinho aqui, e essa região de memória, cada um desses elementos, por sua vez, são ponteiros. É isso que a gente está fazendo. Então, o primeiro elemento, então, o nosso M é um vetorzinho de ponteiros. É isso que a gente está fazendo. Então, qual que é o tipo que tem aqui? Ó? É um ponteiro para inteiro, aqui é um ponteiro para inteiro, e o M, então, é um vetor de ponteiros para inteiro, ou seja, ele é um ponteiro duplo de inteiros. É isso que está acontecendo. Então, no nosso desenho aqui, a gente tem essa representação, tá bom? Então, o M0 representa a primeira linha da matriz, então é o ponteiro que vai apontar para a primeira linha da matriz, e o M1 é o ponteiro que vai apontar para a segunda linha da matriz. Agora, a gente já chamou o calloc dessa maneira. O que nós temos que fazer agora é, nós precisamos chamar um calloc diferente para alocar cada uma dessas linhas da nossa matriz. Então, no caso, a gente poderia, no caso como nós temos dois, né, chamar dois callocs, duas linhas, né, um calloc para o M0 e um calloc para o M1. Mas a gente não necessariamente vai saber esse número de linhas, né, durante a execução do teu programa. Então, para a gente fazer essa mesma instrução várias vezes, a gente pode usar então um loop. Então, como a gente quer chamar o calloc para alocar as linhas, para alocar um bloco de memória para cada uma das linhas, a gente vamos então iterar para cada uma das linhas dessa matriz. Então, o que a gente faz aqui? Um for de i igual a 0 até um número de linhas menos 1, que no caso vai ser aqui do 0 e 1, né? Então, vai ser i menor que 2 e mais mais. Então, vamos supor aqui que inicialmente a gente tem que o i igual a 0, que é exatamente aqui, ó, esse primeiro caso aqui, ó, que é da primeira linha, né, o primeiro elemento desse vetor de vetores, né, esse vetor de ponteiros M. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Olha, sistema operacional, vou fazer de outra cor aqui. Vá na minha memória heap, eu estou usando o calloc, vai na minha memória heap e aloque para nós um bloco de memória que caiba n calls, ou seja, caiba 3, né, aqui é 3, que caiba para nós 3 elementos, um bloco de memória contíguo na memória heap, que caiba para nós 3 elementos de tamanho int. Note que aqui, ó, eu decrementei mais um asterisco, até que eu cheguei no tipo base do meu elemento, do meu array multidimensional aqui. Então, eu estou fazendo dessa maneira. Então, vá para nós aqui e faça a alocação, então, de um bloco de memória contíguo na memória heap. Então, esse bloco aqui, ó, que está começando aqui, nesse exemplo hipotético, no H130, que caiba 3 elementos de tamanho int. Então, note que aqui, ó, eu comecei com um ponteiro duplo, fiz um primeiro calloc aqui tirando um dos dois ponteiros e fiz um novo calloc agora, tirando mais um dos ponteiros, até que eu cheguei no tipo base, que é o int. Então, fiz dessa maneira, o calloc ele já atribui 0 para nós, né, para cada um dos elementos. Então, eu tenho um bloco de memória aqui, como são inteiros, né, 3 elementos inteiros, a gente tem 3 vezes 4, que dá 12 bytes. Então, começando aqui, ó, mais 4 bytes, 134, 138, o próximo elemento disponível para uso seria o 142. É isso que a gente tem. E o que representa essas regiões de memória? Esse primeiro elemento aqui ele vai representar exatamente a célula 00, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. É isso que está representando para nós. E o calloc ele retorna para nós o endereço base desse bloco de memória. O endereço base é o H130, que é o endereço do primeiro elemento. O primeiro elemento, o M00, é do que tipo? É o tipo inteiro, ou seja, está retornando o endereço de um inteiro, ou seja, o ponteiro de um inteiro. Então, ele está armazenando exatamente aqui, ó, de modo que agora o M0 ele vai apontar para esse bloco de memória. Se a gente fizer aqui a analogia com o nosso
o nosso desenho aqui, nós temos que esse primeiro elemento agora, ele está apontando para essa regiãozinha aqui, ó, de memória, esse vetorzinho de inteiros que nós acabamos de alocar. Qual que é o tipo de cada um desses elementos? É um inteiro. É um inteiro. Aqui dentro eu tenho um ponteiro para inteiro. E o M é um int pointer. É isso que nós temos. E note um detalhe muito importante que está escrito aqui, ó. Como nós estamos chamando o calloc de novo, de forma independente, note que esse calloc aqui, chamado lá atrás, ele não tem nada a ver com esse calloc aqui. Eles foram chamados em momentos diferentes. Então, como foram chamados callocs em momentos diferentes, não há garantias que o segundo calloc, nesse caso, ele usaria logo o endereço de memória disponível logo em seguida do primeiro calloc, que seria o H16, né? Seria o H16, né? Então, nós não temos essa garantia. O que pode acontecer nesse meio tempo, entre essa instrução e essa, que o sistema operacional já usou esse endereço de memória para uma outra coisa que estaria disponível. Então, não há essa garantia que todos esses callocs estarão contíguos na memória, que serão um blocão de dados, né, de elementos contíguos na memória, como acontece aqui com a memória, com a matriz estática, né? A matriz estática, quando a gente faz isso, o que nós temos é exatamente um bloco aqui de memória contíguo, né? Para todos os elementos estão sequencialmente aqui. Aqui nessa alocação dinâmica tradicional, a gente não tem isso, tá? Então não temos essa garantia. É importante que vocês fiquem cientes disso. Muito bem. Vamos agora, então, continuar, né? Já alocamos os elementos, um vetor de elementos correspondendo a todos os inteiros da primeira linha, né? Da linha de índice zero da minha matriz. Vamos agora para a próxima iteração, que é o i igual a 1. Ou seja, eu quero alocar agora o segundo bloco. Note que quando o i era igual a 0, eu tinha só isso, o meu ponteiro para a minha primeira linha da matriz, né? Dinâmica ainda estava apontando para o nulo. Agora eu refaço o comando, né? A instrução. Olha, sistema operacional, vá para nós na memória heap, na primeira posição disponível na memória heap, que é o H150 aqui que está hipotético. Aloque para mim um bloco de memória contíguo que caiba 3 elementos de tamanho int, ou seja, 3 inteiros. Então a gente tem esse bloco aqui que tem 12 bytes. Tem esse bloco aqui que tem 12 bytes. E ele representa o quê? Representa a linha de índice 1. Enquanto aqui, vamos fazer de uma outra cor, talvez o verdinho aqui, vamos fazer com outro verde, que fica melhor. Enquanto aqui, representa para nós o bloco de memória que também tem 12 bytes, porque são 3 inteiros, da linha 0, de índice 0. É isso que está acontecendo para nós. Então a gente faz da mesma maneira, o calloc ele vai alocar esses elementos, vai retornar o endereço do primeiro elemento desse bloco, ou seja, o endereço de um inteiro, um ponteiro para o inteiro, que é o H150, que está sendo armazenado, no caso, no elemento M1, né? Que é esse ponteiro aqui, ó. Então a gente aloca aqui um outro bloquinho, um outro pedacinho da nossa matriz. Então está sendo retornado aqui, ó. Ou seja, nós temos essa configuração aqui na nossa memória. A gente tem um ponteiro M inicial, que por sua vez aponta na heap, né, para um vetorzinho de ponteiros, onde cada um desses elementos é um ponteiro para uma linha da nossa matriz, que por sua vez vai estar apontando para uma região contígua desses elementos da memória. É isso que nós temos aí de configuração, né? Então nós temos esse desenho hipotético aqui na nossa memória, e nós temos esse desenho aqui também muito interessante aqui na nossa abstração, né? E a partir de agora, pessoal, a gente consegue, depois dessa alocação, a gente consegue acessar normalmente o M e J. Então, se eu fizesse M2, não, né? Porque não existe a linha 2, mas M1, 2, por exemplo, isso funciona. Note que na memória vai estar tudo espalhado, os endereços dos elementos vão estar tudo espalhados, né? E aqui eu esqueci de mencionar, mas assim como acontece nesse primeiro calloc aqui, ó, entre esse primeiro calloc e o calloc do i igual a 0, não há garantias, pessoal, que os próximos elementos alocados para a linha de índice 1 sejam contíguos logo após os elementos alocados para a linha de índice 0, tá? Da linha 0. Não tem essa garantia porque são callocs independentes. Então, cada vez que você usa o calloc, ele vai alocar, sim. O calloc ele sempre aloca um bloco contíguo na memória, mas se você chamar o calloc em momentos diferentes, cada calloc vai alocar um bloco contíguo em regiões diferentes da tua memória heap. Não há garantias que os callocs vão estar um do lado do outro, tá? Não há essa garantia.
Muito bem, nós temos essa representação aqui. Então, note que o M, a linha 0, né, o M0, ele está aqui, que por sua vez aponta para esse bloco de memória. O M1 aponta para esse bloco de memória aqui. É isso que está acontecendo. Essa é a abordagem tradicional. E esse tipo de desenho que nós estamos fazendo, nós utilizaremos muito a partir desse vídeo, tá? A partir dessa aula. Então, quando eu mostrar um desenho desse, eu vou supor que vocês já estão sabendo já, né, por padrão, que cada um desses elementos, nesse caso hipotético, seria um inteiro aqui, que isso aqui seria um ponteiro para inteiro e que isso aqui seria um pointer, tá? Um double pointer. Eu já vou assumir. Então, toda vez que eu der um desenho assim, né, a partir desse vídeo em diante, eu vou assumir que vai estar muito claro para vocês o que representa isso na memória, que representa exatamente uma configuração parecida com essa, tá bom? Então eu vou assumir isso. Para antes de terminar esse vídeo que está bem longo, vamos codificar isso aqui para mostrar um endereço, para mostrar para vocês que não está contigo o que está acontecendo aqui na prática. Aí no próximo vídeo eu acho que vale a pena mostrar para vocês como a gente declararia, por exemplo, uma matriz tridimensional, que é muito parecido com isso. Bom, mas vamos para o código então. Então aqui eu vou declarar. Vamos criar um novo matriz estática, então vou criar aqui ó, matriz dinâmica, vou chamar matriz dinâmica 2D, porque não, só vou chamar de matriz dinâmica, porque depois eu quero fazer um exemplo 3D. Então o que eu estou fazendo agora? Ó, mesma coisa, int main, abre e fecha chaves, return 0. Eu vou colocar aqui então o include o stdio.io.h, stdlib, que tem os comandos, né, que a gente já viu, possui os comandos de malloc, calloc, free e null. Vou ter isso aqui, a return 0. Fiz dessa maneira. Agora o que eu vou fazer, ó, deixa eu pegar aqui, ó, deixar desse lado, vou fazer exatamente isso. Ó, m, ponteiro para ponteiro, m igual a null. Aí o que eu vou fazer, eu vou inicialmente declarar eu vou fazer a calloc, eu quero um vetorzinho de ponteiros, né? Então já vamos colocar aqui qual que é o tamanho, né? O tamanho aqui, vamos declarar aqui int n rows é igual a 2 e o n calls é igual a 3. Então, número de linhas, número de colunas. Então, inicialmente eu vou declarar um vetorzinho de ponteiros que vai ter exatamente o tamanho das minhas linhas, ou seja, eu quero um vetor de ponteiros que vão estar apontando para as minhas linhas. Então, quantas linhas eu tenho? Eu tenho n rows. O tamanho vai ser um vetor de ponteiros, então int pointer. Posso fazer assim. Ele vai retornar para nós o endereço base dos elementos, ou seja, o endereço de um elemento que é um ponteiro é um int pointer. E por sua vez eu vou guardar isso aqui em m. Estou seguindo o código ali, tá? Eu vou fazer até um pouquinho diferente, eu já vou fazer na declaração aqui, tá? Vou fazer na declaração que também dá certo, economiza uma linha de código, uma, duas linhas de código. Então o que a gente vem agora é o seguinte, para cada linha. Então, para cada linha da matriz, vou até colocar um comentário aqui. Para cada linha da matriz, eu vou alocar de novo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alocar o bloquinho, né, dos meus elementos. Vou alocar isso aqui, ó. Eu já aloquei essa parte aqui. Agora eu quero alocar para cada uma das linhas esse vetorzinho de inteiros. Então, o que eu faço? Eu vou falar, olha, sistema operacional, vá na minha memória heap de novo e aloque para mim um vetor que caiba n calls, ou seja, um vetor que caiba 3 elementos, que vai ser exatamente a quantidade de elementos daquela linha, né? Cada um dos elementos é um inteiro. Você vai retornar então o endereço de um inteiro, vai retornar um int pointer, que eu vou armazenar então nesse meu vetor de ponteiros para cada um dos índices. Então é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo alocação, como eu estou usando o calloc, ele já vai colocar 0 para nós inicialmente, e isso aqui está muito bonito. É isso que está acontecendo. Então, aqui nesse trecho de código aqui, ó, vou até fazer assim, ó, alocação dinâmica de matrizes. Vou fazer dessa maneira, vamos pegar a mesma quantidade aqui para ficar bonito. Então, estou fazendo dessa maneira aqui. Ó, então, aqui está fazendo a alocação. Beleza? Agora vamos trabalhar com isso aqui, né? A gente pode fazer algumas brincadeiras aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero imprimir aqui para vocês o endereço do M, que é o nossa matriz, né?
seu endereço é %P, então eu quero mostrar para vocês então o endereço do M. Eu quero mostrar também o valor que ele está apontando, então o M está apontando aqui para um valor, vou pular duas linhas. Então nossa variável, eu quero mostrar o endereço dela na memória, então eu quero mostrar algo como esse valor aqui e esse valor aqui, que é onde que ela está apontando. É isso que eu quero fazer. Aí depois, pessoal, para cada linha, for i, então vamos percorrer agora, né? Para cada linha, i menor que o número de linhas, i mais mais, eu quero fazer o seguinte, eu quero imprimir inicialmente aqui, ó, o endereço de memória desse ponteiro aqui, ó, note que isso aqui é um ponteiro, certo? Eu quero imprimir o endereço de memória desse ponteiro, que é esse cara aqui, ó, para cada um deles, na verdade, né? E o valor que eles estão apontando. Então, eu quero imprimir esse endereço e o valor que está apontando. Porque é um vetorzinho de ponteiros, eu quero fazer isso para cada um dos ponteiros. Então, aqui eu quero o endereço de memória do i, desse ponteiro que está armazenado na posição MI, vai ser o endereço de %P, e o valor dele também vai ser um %P, certo? Que também é um ponteiro, é isso que eu quero. Só que aqui eu não quero imprimir i, né? Eu quero imprimir o valor dele. Se o valor dele é um inteiro, vou colocar um valor dessa maneira, um %D, aí eu tenho que imprimir o endereço de i, que é a segunda flag ali, então vai ser o endereço de i. Aí aqui, de novo, eu quero imprimir um inteiro, então vai ser o %D, que vai ser o i de novo, e aqui vai ser o valor de i, dessa forma aqui. Muito bem. Feito isso, imprimir esse valor, eu vou pular aqui então essa linha. Agora, para cada um dos elementos das colunas, então vamos colocar J aqui, ó, J começando, então beleza, eu estou aqui, né? Eu quero imprimir agora cada um desses elementos, então agora eu quero acessar os valores aqui das colunas, né? Aqui é colunas. Quero acessar esses elementos aqui, com essa combinação eu acesso cada um dos elementos da minha matriz, é isso que está acontecendo. Então, J menor que N calls, J++, vou fazer dessa maneira assim. Aí eu quero imprimir também, ó, vamos fazer o seguinte, vamos atribuir um valor aqui, ó. Vamos atribuir um valor fictício aqui. Para facilitar, eu vou criar um valor aqui, sei lá, um contador, vamos chamar de count aqui, ó, que vai começar no 0. Eu vou chamar um contador aqui para eu fazer um valor começando do 0 e incrementando esse valor, só para facilitar a nossa visualização. Então, antes de eu imprimir o valor e o endereço, eu vou fazer o count, tá bom? Posso fazer dessa maneira, eu poderia fazer assim, ó, count mais mais, que é isso que eu quero. Então, fizemos inicialmente o 0 e 0 vai ser o 0, 0 e 1 vai ser 1 e assim por diante. Então, o que eu quero na prática é fazer isso aqui sequencial, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que eles tenham esses elementos aqui. Então, eu somo o elemento inicial 0 e faço count mais mais. Mas, para ficar na mesma linha, né, eu posso fazer dessa maneira, né? Essa aqui é uma nomenclatura talvez um pouquinho mais estranha para vocês em C, mas o que ele está fazendo aqui é justamente essas duas operações. Tá? Essas duas operações elas podem ser feitas assim, né? Porque inicialmente eu vou usar e depois eu vou atribuir no count mais mais isso. Então é um outro jeito, um pouquinho mais avançado de você fazer essas duas instruções aqui. Então eu vou copiar aqui, ó. Ao invés disso aqui, ó, você pode fazer assim, ou simplesmente isso assim, né? Que também funciona. Agora sim, vamos fazer a nossa impressão do endereço. Então, eu quero agora, a impressão vai ficar um pouco longa, eu quero imprimir, então, o endereço do MIJ, o endereço de memória aqui. Então, eu quero substituir aqui o valor de I, então, o valor de I, que é um inteiro, e o valor de J. Eu quero fazer isso, ó, vou até colocar uma vírgula aqui, ó. Então, eu quero I, J e o endereço do elemento, né, da célula IJ. Eu quero isso. Aí, depois, eu quero imprimir o valor do M também aqui, ó, do I, que vai estar aqui, do J, que vai estar aqui. O valor é um inteiro, então eu imprimo um inteiro também. Pulo uma linha. Então, aqui o que eu vou ter que fazer, de novo, IJ. E o M agora de IJ, não é mais o endereço. Eu quero fazer J. Eu quero fazer isso. Feito isso, eu vou pular uma linha aqui, ó, dar um put sem nada para pular uma linha aqui, né, dar uma quebra de linha para cada linha da matriz. É isso que eu quero fazer. Muito bem. O que está faltando aqui, que a gente vai ver nos próximos vídeos, falta desalocar.
a matriz dinâmica. Deixa eu colocar aqui. Veremos depois como faz isso. Só para ficar claro que faltou desalocar isso aqui. Muito bem. Feito isso, vamos agora chamar o GCC, compila para nós o matriz dinâmica, gera o output, né, a saída matriz dinâmica sem acento, sem extensão. Deu algum problema, tem um erro aqui, ó, ncalls, deu um errinho aqui. Aqui faltou um ponto e vírgula, acho que na hora eu esqueci de, foi apertar o ponto e vírgula, saiu L. Muito bem, deu certo. Vamos analisar agora os endereços que estão acontecendo aqui. Não é matriz estática, é matriz dinâmica. Não foi matriz dinâmica? Foi, não é? Por que não está indo aqui? Matriz dinâmica, agora foi. Muito bem, vamos analisar isso aqui. Nós temos então aqui ó, o seguinte, ó, o M ele é um ponteiro de ponteiro, ou seja, ele guarda o endereço de memória, mas ele também tem o endereço de memória dele, um ponteiro verdadeiro. Onde que o M está? Ele está armazenado na stack, então olha o padrão de memória, ó, é o padrão de memória da stack com final a 0. Beleza, esse é o endereço do ponteiro M, que seria esse endereço de memória aqui, ó. Talvez seja mais legal eu fazer assim, ó. Esse endereço de memória, deixa eu ver aqui, ó, view, tirar do presentation mode. Talvez eu consiga dar um zoom aqui, deixa eu ver se consigo dar o zoom. Não tá dando zoom. Aqui, ó, tem um zoom. Ah, não tá dando zoom sim, eu acho. Aqui, ó. Beleza, acho que dá pra ver aí, né, pessoal? Se não, aumenta um pouquinho mais aqui, ó. Ah, assim vai ficar melhor. Tá muito grande, mas vai ficar melhor. Muito bem, tá aqui, ó. Aí é o seguinte, ó. Esse endereço de memória aqui seria como se fosse esse endereço S00, que está na stack. Só que o M ele também está apontando para uma região de memória, que é a região de memória do quê? É do primeiro elemento do vetor de ponteiros, que está aqui, ó. Então a gente tem, olha só que interessante, a gente tem dois elementos aqui nesse vetor, né? O M0 e o M1, certo? O M0 e M1 é esse vetorzinho aqui, que tem dois elementos, que é exatamente esse bloquinho aqui de memória. Note que, como eles são ponteiros, cada um deles gasta 8 bytes, né? Então, esse endereço H000 é como se fosse esse endereço aqui que termina no A0, tá vendo? Ó? Só que note que não se confunda, ó. Por mais que o M, desse que foi uma coincidência, por mais que o endereço do M termine no A0 e o endereço que ele aponta também termine no A0, note que o padrão aqui do endereço é totalmente diferente, tá bom? Ó, esse padrão aqui é 7, FFF, tal, aqui é 55, 98, é totalmente diferente. É só o finalzinho, os dois últimos caracteres que são iguais, mas eles são totalmente diferentes. Então, mas note, olha só que interessante, pessoal. Nós temos então um vetorzinho, né, de ponteiros, que é o nosso M0 e M1. O M0 termina no endereço assim 42A0. Como ele gasta 8 bytes à frente para esse valor aqui, ó, é o A8. Então, deu certo, bateu bonitinho aqui. Então, é isso que a gente tem, um final 42 a 8. Então, é como se fosse o H000 e o H008 para esse vetorzinho aqui desses elementos. Agora, vamos para esse primeiro, né? Que seria aqui o nosso, de fato, a linha, né? Nossa primeira linha, né? Que são esses elementos aqui, que estão representados aqui. Muito bem, o M0 que está nessa posição de memória, ele, por sua vez, ele está armazenando essa referência, ou seja, ele está apontando para outra região de memória. E note que a região de memória aqui que ele está apontando, se a gente fosse seguir sequencialmente, teria que ser algo como A16, né? Ou no caso seria talvez B0, eu acho que seria o próximo hexadecimal disponível. E aqui não, ele está pulando para o final 42C0. Então tem um buraco de memória, não está sequencialmente em memória. Então é isso que está acontecendo. A gente esperaria, né, se fosse sequencialmente, se fosse um calloc só, que tudo fosse na sequência, mas não está acontecendo. Nós estamos chamando vários callocs, então está acontecendo que cada calloc está pegando uma região independente na memória, por isso que não é contíguo tudo. Todos os blocos não são contíguos, né? Nós temos 3 blocos de memória alocado, eles não são contíguos, não estão na sequência. Aqui, ó, o C0, então, começou aqui, ó, o endereço do elemento do primeiro elemento, que é como se fosse esse H130, e aqui são inteiros, né? Então a gente vai pulando de 4 em 4 bytes, e aqui está o nosso contador, ó, 0, 1 e 2, está dando certinho. Muito bem, terminou no C08, né? Aí vem a segunda linha, que é esse camarada aqui, ó. Vem o segundo ponteiro representando a nossa segunda linha, ou a linha de índice 1, que está apontando que tem esse endereço de memória aqui, ó, final A08, que é exatamente 8 bytes após o endereço do primeiro elemento, que está aqui, e ele está apontando para uma região de memória que termina com 42E0. Note também que não é contíguo na memória, porque o último elemento aqui, ó, que seria o 02, que seria o nosso H138 aqui, ele termina no C8,
8, né? Então teria uma letra D aqui, né? Intermediária. E aqui não, ó. O M ele já vai... O primeiro elemento, o endereço do primeiro elemento, ele começa no E0, ele começa em outra região de memória. Então temos um outro buraco aqui de memória que está representado por essas hashtags aqui. Tá bom? Tem um outro buraco de memória. Muito bem, aqui a gente tem então o primeiro elemento, ó, 3, 4, 5, como são inteiros, a partir dessa primeira endereço base, que é como se fosse o nosso H150, ele está indo 4 bytes, então E0, E4, E8. Então estou mostrando para vocês na prática aqui esse desenho, o que acontece com a nossa memória aqui do computador, tá? Então foi um vídeo grande e se você tem dúvida, pause esse vídeo, sempre tente fazer sozinho esses exemplos, tanto desenhando com essa abstração aqui, como desenhando com abstração de memória, como codificando, para vocês verem o que acontece na prática, tá bom? Vou parar esse vídeo por aqui, no próximo vídeo vamos fazer um código, fazer um esquema de uma matriz 3D, tá? O que acontece, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, para depois ir para exercícios, tá bom, pessoal? Então vejo vocês no próximo vídeo.